Estamos de volta e a entrevista de hoje é com o diretor do Metrópole Park, Rodrigo Romão. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mara. Bom dia a você que nos assiste. Muito bom sempre estar por aqui. O Metrópole Park completou 8 anos de operação e se consolidou como o principal polo de inovação do Rio Grande do Norte, com atualmente mais de 200 empresas de tecnologia. Eu sempre tive a dúvida, Metrópole Park é a mesma coisa que Metrópole Digital, os dois ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é isso? Isso, exatamente. Então, o Metrópole Digital é a nossa sede, né? De fato, o Metrópole Park ele é uma unidade estratégica, né, dentro do Metrópole Digital, uma diretoria específica que cuida dessa interação com o ecossistema de inovação. Então, apoio a startups, desenvolvimento de empresas, né, o acompanhamento da geração de empregos. Então, é o nosso olhar para fora da universidade feito pelo Metrópole Park. Quando a gente pensa em pesquisas que são realizadas pela universidade, muitas vezes a gente tem a ideia que aquelas pesquisas são feitas e ficam por ali mesmo. Muitas acabam não tendo essa amplitude, saindo ali dos bancos da universidade. O que a gente tem com o Metrópole Park está sendo o contrário, né? Que essas pesquisas estão ganhando o mundo e se tornando negócios. É isso? Exatamente, Mara. Esse ponto é super relevante, né? Sempre nos preocupou muito, né, essa questão de o conhecimento produzido da universidade ficar represado ali, às vezes apenas num artigo científico, uma coisa que não chega de fato para a população, né? E o estabelecimento nosso de um posicionamento de tentar dar um apoio para que essa pesquisa se torne viável tecnologicamente e mercadologicamente para de fato ir até a sociedade e gerar esse impacto. Então, boa parte das startups novas que estão entrando lá conosco estão tendo essa característica, estão saindo dos laboratórios, né, de pesquisa da universidade e ganhando essa roupagem de negócio de fato, né, impactando bastante. E gerando empregos. Sem dúvida, esse é o outro ponto também que é, né, da cadeia que é bem importante, né? Então, quando a gente olha para áreas, por exemplo, de biotecnologia, neurociência, né, nos remete muito àquela pessoa do pesquisador que está dentro do laboratório, né, e a gente acaba não imaginando o quanto isso pode chegar, de fato, até a sociedade, né? Então, por exemplo, desde um creme cosmético que pode ter ali uma tecnologia de nanotecnologia para ter uma melhor absorção pela pele, até negócios para fazer o monitoramento de bebês prematuros, são negócios que estão, né, hospedados lá conosco e todos oriundos aí de uma pesquisa científica por trás. Hoje, quantas startups estão lá incubadas no Metrópole Park? A gente está por volta de 50 startups, né? Quando a gente fala do número de 200 empresas, é porque o nosso parque tecnológico ele é híbrido, né, de certa forma. Então, a gente temos um limite bem baixo, né, de espaço físico para ter as empresas lá. Então, existe a estratégia de ser um parque urbano, né? Então, no perímetro ali, no entorno da universidade, a gente tem diversas empresas sediadas, né, com seu endereço fiscal ali. E aí a gente chega a esse número aí de mais de 200 empresas. Como é que faz para poder entrar no Metrópole Park? Eu tenho uma pesquisa na Universidade Federal ou na universidade particular. Como é que eu faço para ingressar, para ter minha startup lá? Ótimo. Então, o primeiro ponto é que não precisa ter nenhum vínculo com a universidade. Não temos uma exclusividade com isso, né? E, na verdade, a maior parte dos negócios tem essa característica. São empreendedores, empreendedoras, né, da sociedade civil normal, que vão até nós. Então, temos alguns caminhos, tá? Por exemplo, se a gente já tiver uma empresa de tecnologia formatada, operando, funcionando, que ela esteja nesse raio geográfico, né? Uma área geográfica no entorno do campus universitário, que lá no nosso site do Metrópole Park tem um mapa disponível para poder fazer essa consulta. Ela pode se credenciar ao parque. É um credenciamento gratuito, basicamente ela vai fazer parte da nossa rede, né? E ter acesso ali a eventos, a oportunidades, a interações. Um outro mecanismo que nós temos, esse sim, é o apoio e desenvolvimento de startups. Então, são negócios iniciais, né? O mecanismo são editais de seleção. Então, a gente tem um edital de fluxo contínuo que está aberto também. É uma aplicação bem simplificada e a gente trabalha com 2 níveis de maturidade. Tem aquele negócio que ainda está basicamente uma ideia materializada em algum protótipo, enfim, está bem começando. A gente é quase que um apoio ao CPF ainda, antes de virar um CNPJ. E também o programa de incubação pode atender startups que estejam um pouquinho mais maduras, já são CNPJs, estão começando ali com seus primeiros clientes, mas todas
envolvidas aí com ciência e tecnologia de uma certa forma, a gente consegue apoiar. O RN se consolidou na energia eólica, né? E está sendo aí, está indo na frente, principalmente com a planta de hidrogênio, de hidrogênio verde, Sim. um porto ali naquela região da Costa Branca. Como é que o Metrópole Park também está inserido nessas pesquisas? Como é que está contribuindo? Está contribuindo ou não? Claro, olha só, a gente está muito atento, né? Acho que isso vai dar oportunidade para que diversos empreendimentos dessa cadeia, né, do setor de energias comecem a gerar demandas, né? O fato é que, assim, quando a gente olha para startups que trabalham com esse segmento específico de energia, ainda são muito poucas no estado como um todo, né? Mas eu acredito que esse movimento, né, dessa cadeia produtiva, ela vai gerar uma cultura de se começar a olhar para oportunidades de negócio derivados, né, da cadeia do setor de energias, e a gente está à disposição exatamente para poder atender negócios que venham com essa natureza também, principalmente porque, de fato, como você disse, uma vocação cujo estado tem uma maestria muito grande, né? Então, tem os recursos naturais, tem todo um posicionamento geográfico que favorece bastante. Então, a gente está já disponível assim que os negócios começarem a chegar para poder atender também nesse segmento tão importante. Não estava na nossa pauta, mas é algo que chama muito minha atenção, em relação ao desenvolvimento que vocês fazem lá das crianças que têm altas habilidades. Como é que funciona? Perfeito. Bom, é um programa que de fato a gente ainda não consegue ter uma escala muito grande, mas ele tem um impacto social enorme, né? Então, quando a gente, né, lida com os adolescentes ali com altas habilidades, né, popularmente chamado de superdotados, é um programa, né, de formação, né, de acompanhamento psicopedagógico extra à atividade de estudo que normalmente o aluno tem ali na sua escola de ensino médio convencional, né? É o contraturno. Exato. Então, a gente faz uma seleção aí anual, às vezes duas, né? São testes psicológicos, testes ali dentro do próprio Metrópole Digital, de uma turma que normalmente começa com 300, você passando algum funil, né, ali com os testes, com as seleções, até que a gente fecha uma turma em torno de 5 a 7 alunos que a gente chama de talento Metrópole, né? E aí eles têm uma matrícula institucional da UFRN, é um aluno da UFRN, com alguns benefícios, né? Então, por exemplo, um aluno de graduação hoje, sei lá, de administração, de tecnologia, ele vai ter a sua grade curricular do seu próprio programa, né, de estudos ali específico. Esse aluno Talento Metrópole está autorizado pela universidade a cursar qualquer disciplina que exista, inclusive de mestrado, doutorado, se assim ele tiver condições, e ele é orientado por um professor do Instituto a respeito disso também. Vamos fazer uma reportagem sobre isso. Rodrigo Romão, diretor do Metrópole Park, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a vocês pela oportunidade sempre, um ótimo final de semana a todos.